shimmy y'all. Drink. La 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 la. Drink. La 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 la. La 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 la. It must be something marvelous. Todos os membros do Boy Next Door são a mesma pessoa. O quê? Meio estranho e bizarro, né? Mas calma aí, que isso que eu falei até que faz sentido. Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Nós somos a KOD, a Companhia One Door, uma fanbase brasileira focada no Boy Next Door. E eu sou uma das ADMs da página, a Ari. Bem, se você não acompanha o Boy Next Door e caiu aqui de paraquedas, recomendo primeiro que você assista o nosso guia sobre o grupo. Bem, quando esse vídeo for ao ar, nosso guia ainda vai estar em construção, mas a gente promete que ele vai sair em breve, então assistam quando ele sair. Ou você pode simplesmente dar uma olhada na nossa playlist, conheça o BND, Guias. Lá você vai encontrar uma série de vídeos apresentando o grupo também. Mas enfim, o foco desse vídeo é explicar a lore do Boy Next Door. Então já se inscreva, deixa o like, pega uma pipoca e vamos nessa. Antes de tudo, vamos esclarecer algumas coisas. Lore ou lore é basicamente a história por trás de algum conceito ou grupo. Então sempre que a gente usar essa palavra aqui, lore, a gente vai estar falando sobre a história do conceito do grupo. Outra coisa, esse vídeo ele vai estar dividido em duas partes. Primeiro, nós vamos falar brevemente da história canônica do conceito do grupo, ou seja, da história oficial e real que é divulgada para nós Wandos. E em seguida a gente vai se aprofundar um pouco de fato nas teorias que existem por aí. Inclusive, deixem nos comentários se vocês querem ver por aqui mais vídeos se aprofundando na história real de cada álbum e era do grupo. Bom, vamos lá. Oficialmente, o Boy Next Door não possui uma lore fixa ou confirmada como outros grupos de K-pop. O conceito do grupo ele gira em torno do próprio nome do grupo, Boy Next Door. Em uma tradução literal seria algo como o garoto da próxima porta, resumindo, vizinho. O conceito do grupo é justamente esse, garotos que são vizinhos e amigos, contando sobre suas experiências reais em relação à juventude, amor, término, inseguranças, amadurecimento e conflitos emocionais. Quando olhamos lá para o início da carreira dos meninos, no debut deles, com os lançamentos do single Who, o álbum How e o EP Why, percebemos que eles juntos contam história. Se você ouvir esses álbuns exatamente nessa ordem que eu enumerei aqui, vocês vão perceber que eles se encaixam e que eles contam o processo de uma paixão. Em Who temos os primeiros momentos de flerte, em How, o desenvolvimento do relacionamento, e em Why, uma perspectiva sobre o término desse relacionamento. Os álbuns seguintes, 19, 99 e o No Jerry, têm uma abordagem mais voltada para a vivência da juventude em si, trazendo reflexões e filosofias de vida típicas dessa fase. Por fim, The Action, que foi lançada esse ano, abre um novo capítulo onde o conceito é Faça Acontecer. Na história desse álbum, os meninos passam a se envolver com o mundo do cinema, trabalhando em produções de filmes, em busca de um roteiro genial, que acabam encontrando. A mensagem é clara, vamos lutar muito para mostrar para o mundo o nosso valor. Mas hoje eu não quero focar muito nessa lore oficial. O foco desse vídeo é mostrar para vocês uma teoria alternativa, feita puramente por diversão, interpretação e análise simbólica. Isso não é a verdade oficial e não é uma acusação nem uma informação confirmada. É só uma forma criativa de enxergar a história do Boy Next Door por outro ângulo. Pode parecer loucura, mas ao assistir de novo os movies, ler as letras e observar alguns detalhes, comecei a montar uma teoria que mudou completamente a forma como eu vejo a história do grupo. Então vamos lá para a teoria. Veja bem, voltei a assistir todos os movies e os concept filmes, analisei e cheguei à seguinte constatação. Todos os membros do Boy Next Door são a mesma pessoa. Bem, puxem aí na memória de vocês o movie de If I Say I Love You. O estilo dele é bem diferente dos outros videoclipes dos meninos, certo? E conta uma história curiosa. Aqui temos o Tae-san como personagem principal. Ele está apaixonado e ele procura confessar seu amor. Os outros membros também aparecem na história, mas de uma forma diferente, porque pelo que parece, todos eles na verdade são a mesma pessoa, o Tae-san. Os meninos já reagiram a esse move e explicaram a teoria por trás, que é justamente essa, a de que os outros membros do grupo estão representando diversas facetas e lados do próprio Tae-san. É possível observar que todos eles lidam com sentimentos de forma diferente. Um se diverte e segue em frente depois do término, outro se deprime, outro fica com raiva, mas a genialidade desse move é que todos eles são a mesma pessoa, todos eles são Tae, reagindo de formas diferentes ao mesmo evento. Para ficar mais fácil de entender, podemos supor aqui que, na verdade, o Tae-san teria múltiplas personalidades. Múltiplas personalidades? Mas o que é isso?
Esse fenômeno das múltiplas personalidades é, na verdade, um transtorno psíquico. E não é nada desses estereótipos que pensamos sobre. O TDI, o transtorno dissociativo de identidade, está descrito no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Se trata de um transtorno dissociativo, ou seja, é como se partes da consciência da pessoa, como a memória, identidade e percepção, se desconectassem. A pessoa com TDI ela pode ter 2 ou mais identidades, às vezes chamadas de alteres ou estados de personalidade. Essas identidades elas podem ter nomes, idades, jeitos e preferências diferentes, assumem o controle da pessoa em momentos diferentes, podem não compartilhar totalmente as memórias, levando a lapsos de memória ou sensações de apagão. É também importante frisar que não é um teatro e que a pessoa não finge, se trata de um mecanismo psicológico real, involuntário e documentado pela ciência. Pesquisas acadêmicas apontam que o TDI ele pode ser desenvolvido devido a traumas graves e repetidos na infância, é um dos principais fatores, negligência severa, ambientes instáveis e muito ameaçadores. A ideia é que a criança, para sobreviver psicologicamente a certos traumas, divide partes da consciência, que seriam muito dolorosas para ela. Com o tempo, esses fragmentos se organizam como identidades diferentes. Caso vocês tenham mais interesse sobre esse assunto, vou deixar aqui na descrição links de vídeos que falem sobre esse tema. Mas voltando ao foco do nosso vídeo, basicamente em If I Say I Love You, o Tessan teria TDI, sendo que cada um dos outros membros do grupo representariam alteres dele, personalidades dele. Sendo assim, eu parei um pouco e pensei, será que essa lógica não se aplica também aos outros movies do grupo? Então resolvi voltar e analisar todos os videoclipes deles. Então basicamente vou passar por cada um dos videoclipes e mostrar para vocês onde podemos ver essa teoria presente. Bem, em But I Like You, nós acompanhamos a história desses 6 garotos que estão interessados na mesma pessoa, eles estão apaixonados pela mesma pessoa. E assim, vamos ser sinceros, 6 garotos apaixonados pela mesma garota, reagindo de formas diferentes, frequentando os mesmos espaços, vivendo emoções paralelas, é meio estranho. A não ser que esses 6 garotos não sejam 6 pessoas diferentes, mas sim uma única pessoa fragmentada. Cada membro aqui expressa o gostar de uma forma distinta. Um é mais tímido, outro é mais impulsivo, outro mais sonhador. Isso se encaixa perfeitamente na lógica do TDI, onde diferentes identidades lidam com o afeto e o desejo de maneiras próprias, sem necessariamente se comunicarem entre si. Ou seja, não são 6 paixões diferentes, é um único sujeito vivendo o mesmo sentimento em múltiplas versões emocionais. E é claro, esse sujeito seria o Tae-san. Ele também é mostrado como um dos protagonistas desse MV, tanto que quando o MV começa, nós temos ele na primeira cena. Serenade. Serenade faz parte do primeiro single álbum do Boy Next Door, intitulado Who. Ele teve o seu MV estreado em 30 de maio de 2023. E acompanhamos a história também desses 6 garotos que querem se declarar para sua paixão e que estão tentando montar uma serenata ali para o seu primeiro amor. Em Serenade, essa teoria do DTI fica ainda mais interessante, porque o videoclipe tem um clima muito introspectivo, quase melancólico, como se estivéssemos acompanhando um fluxo intenso de pensamentos. Os membros aparecem muitas vezes separados, em espaços diferentes, mesmo quando a narrativa parece ser a mesma. Isso passa a sensação de isolamento interno, algo muito comum em transtornos dissociativos. As identidades coexistem, mas não necessariamente se encontram ou se integram. A serenata, que teoricamente é algo romântico, aqui ganha um tom confuso e fragmentado, como se o próprio sujeito não soubesse exatamente como expressar o que sente. Isso reforça a ideia de que estamos vendo partes de uma mesma mente tentando se organizar emocionalmente. On and On. Essa é uma das músicas que mais fez sucesso no início da carreira do Boy Next Door, e ela foi lançada em 25 de março de 2023, né? Teve o seu videoclipe lançado nessa data, e também faz parte do primeiro single álbum do grupo. Dentro desse videoclipe, a gente não acompanha muito bem uma história, são mais os meninos fazendo compras no dia a dia e se divertindo por um shopping, por uma cidade. Não tem uma história muito coesa por trás do movie. Mas tem alguns fragmentos, algumas partes muito interessantes e que dá abertura pra gente discutir a nossa teoria. Por exemplo, em uma parte do videoclipe, nós temos aquela clássica cena do espelho.
A presença do espelho é simbólica demais aí para ser ignorada. O espelho, na psicologia, frequentemente representa identidade, autoimagem e fragmentação do eu. Olhar para si e não se reconhecer completamente é um tema muito ligado à dissociação. E o que chama atenção é justamente por essa parte do movie, nós temos como destaque o Jae-hoon, que vai em direção ao espelho, e depois aparecem os 6 membros, o que pode dar margem para interpretarmos que todos eles são a mesma pessoa, ou que todos eles são, na verdade, diferentes personalidades de uma mesma pessoa. But Sometimes Yours and the Fire. But Sometimes Yours and the Fire são considerados um dos movies mais icônicos do Boy Next Door. E eles passam uma vibe psicodélica, confusa e caótica que diverte e agrada a todo mundo. Mas é justamente essa vibe psicodélica do videoclipe que chama a nossa atenção. É como se estivéssemos literalmente dentro da cabeça e da mente do Tae-san, acompanhando os pensamentos acelerados, mudanças bruscas de humor e percepção distorcida da realidade, algo muito compatível com os estados dissociativos. É interessante porque em um vídeo em que o próprio grupo reage a Rose and the Fire, se eu não me engano, o Jae-hoon comenta que é como se o videoclipe se passasse dentro da mente de algum deles. E todas aquelas representações malucas de um gato gigante e de um sol que sopra fogo estivessem presentes no imaginário de algum membro. É possível perceber que é como se estivéssemos realmente dentro da mente de algum membro, acompanhando esses pensamentos acelerados, mudanças bruscas de humor e essa percepção distorcida da realidade, algo que é muito compatível com os estados dissociativos. Nice Guy. Nice Guy faz parte do álbum 1999 e teve o seu lançamento de videoclipe em 9 de setembro de 2024. Nesse movie nós acompanhamos a rotina de cada um dos membros em trabalhos de meio período, mas tem algo que chama a atenção. Aqui, se você parar pra pensar, eles parecem ser o mesmo jovem com um emprego de meio período. E fica a pergunta: por que precisaríamos de 6 pessoas diferentes para fazer algo tão simples como entregar uma pizza? A leitura simbólica sugere que não são 6 pessoas, mas uma só, dividido em funções e comportamentos diferentes. Cada membro, como eu disse no início, representaria uma personalidade. Dangerous. Dangerous também faz parte do mesmo álbum que Nice Guy, que é o 1999. Ele teve seu videoclipe lançado em 2 de setembro de 2024 e conta basicamente a história do Tae-san, que tá tentando dar escapadinha de casa ali dos pais para poder sair, para poder se divertir sem que os pais saibam. Mas tem algo muito interessante ao longo do movie. Quando assistimos ele, percebemos toda essa história do Tae-san tentando sair de casa, sem chamar a atenção dos pais e dos outros amigos dele também fazendo o possível para se encontrarem. Mas tem algo muito curioso. Em uma parte do movie, o Ryu, ele aparece com a chave e dá a entender que essa chave seria a chave do carro do pai do Tae-san. E é algo meio estranho, até porque que o Ryu ele teria a chave do pai do Tae-san. Isso só faria sentido se na verdade eles compartilhassem a mesma identidade e o mesmo espaço familiar. É como se uma parte da mente tivesse acesso a memórias ou vínculos que pertencem a todo, mas que não são totalmente conscientes para as outras partes. Isso nos dá a entender que o Ryu e o Tae-san seriam a mesma pessoa. Essa cena, de certa forma, pode confirmar um pouco a nossa teoria. Bem, mas nos resta uma dúvida. Ok, todos os membros eles seriam personalidades do Tae-san, mas por que o Tae-san ele teria sido escolhido para ser, entre aspas, o protagonista, o principal? A resposta é que eu não sei. Eu criei toda essa teoria com base em algumas teorias que já surgem por aí na internet e também me baseando no videoclipe de If I Say I Love You. Como eu disse no início, eu tentei aplicar a teoria desse videoclipe para todos os outros videoclipes e eu consegui identificar algumas coisas que batem com essa teoria. Mas não há uma resposta certa para o Tae-san ele ser escolhido como protagonista ou para ele ser o principal. Eu acho que é muito mais algo representativo e que não nos traz muita coisa. Bem, quando a gente junta todas essas pistas, fica muito difícil ignorar essa teoria. O Boy Next Door parece construir uma narrativa onde não estamos acompanhando 6 histórias diferentes, mas sim uma única história contada a partir de múltiplas perspectivas internas.
Mais do que apenas uma estética criativa, isso transforma os MVs em uma representação sensível e simbólica de conflitos psicológicos, identidade e emoção. E aí fica a pergunta, será que no fundo Boy Next Door sempre foi sobre olhar para dentro e não para fora? Antes de finalizar, eu quero voltar lá para o começo e reforçar uma coisa muito importante. Essa não é uma teoria oficial, o Boy Next Door nunca confirmou essa teoria, nem que o Taesan nos movies ele teria TDI, nem que os membros são literalmente a mesma pessoa. Essa é apenas uma leitura ou interpretação simbólica feita por nós fãs, para se divertir, refletir e enxergar os movies por um outro ângulo. E talvez seja justamente aí que esteja a beleza de tudo isso. A lore e a estética oficial do Boy Next Door sempre giraram em torno de algo muito simples, mas muito humano. Sentimentos cotidianos, confusos, contraditórios, meio bagunçados. Eles falam de gostar, de errar, de não saber o que fazer, de agir por impulso, de se arrepender depois. Não é uma narrativa épica ou distante. É sobre ser jovem, sentir demais e não ter todas as respostas. Quando a gente olha para esses movies com essa teoria em mente, não significa que a gente está tentando diagnosticar a personagem, mas sim reconhecendo algo que todo mundo vive em parte. A sensação de que às vezes existem várias versões da gente dentro da própria cabeça. A parte que quer seguir em frente, a que fica presa ao passado, a que sente raiva, a que tenta fingir que tá tudo bem. A estética do Boy Next Door, urbana, simples, quase banal, reforça isso. Não são cenários grandiosos, são ruas, quartos, trabalhos comuns, encontros que dão errado. Isso passa a mensagem de que o conflito não está no mundo externo, mas dentro. É ali que as histórias realmente acontecem. No fim das contas, talvez o Boy Next Door nunca tenha sido sobre 6 garotos diferentes, mas sobre como é difícil ser uma pessoa só. Como crescer envolve se contradizer, se fragmentar, se perder um pouco e até tentar se entender de novo. E é por isso que, mesmo não sendo a teoria oficial, pensar assim faz sentido. Não porque seja verdade, mas porque toca em algo real. E se uma obra permite esse tipo de leitura, esse tipo de identificação, então ela já cumpriu um papel muito maior do que apenas entreter. No final, não importa se eles são 6 ou um só. O que importa é que em algum momento todo mundo se reconhece ali. E isso é o mais lindo dentro do Boy Next Door.